Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma das nossas aulas, né? Hoje trabalharemos com ciências, tá? Vamos fazer a correção das páginas 51 a 56 e fazer as atividades referentes ao dia de hoje. Se você ainda não fez as atividades, vai lá, faz as atividades, né, das páginas 51 a 56, depois você vem realizar aí as correções, tá bem? Então vamos lá, iniciando na página 51 do livro de vocês, nós tínhamos um registro de viagem, né? Para você marcar X as opções que se referem a serviços que podem auxiliar no exercício da cidadania e na oferta de água potável. Então, você tinha lá o primeiro quadradinho, coleta e transporte de esgoto, né? Transporte do esgoto, X. Resíduos despejados na água, rios e lagos, não, né? Coleta e manejo de resíduos sólidos, sim, tá? Drenagem das águas pluviais urbanas, sim. E o último quadrinho, ligações clandestinas de esgoto com rede de água pluvial. Não, né? Então, a sequência aí da correção de vocês ficou essa. Número 2. Se mais de 70% do planeta Terra é formado por de água, por que há tanta escassez de água potável, né? Eu até falei para vocês se lembrarem da atividade que nós realizamos com a garrafa PET, né? Então, a maior parte de água do mundo é salgada. Esse é o primeiro ponto, tá? Deixa eu só ver se eu consigo encostar melhor isso aqui. Isso. Então, o primeiro ponto, a maior parte de água do mundo é salgada. Segundo ponto, né? Depois que nós tiramos essa água salgada, a água doce que nós temos muitas vezes passa por problema como poluição, desperdício, má gestão pública, tá? E a água doce que temos passa por problemas como poluição, desperdício, má gestão pública da água. Má gestão pública da água, certo? Então, além de nós termos essa questão de maior parte da água ser salgada, a água doce que nós temos nem sempre é própria para o consumo, né? Ela pode estar poluída, pode acontecer a questão do desperdício e aí não é distribuída igualmente, tá certo? O que você pode fazer para amenizar o problema da escassez de água potável? Aí é uma questão pessoal, né? O que você na sua casa pode fazer para amenizar esse problema? Nós temos também aí na página 52 uma outra atividade para vocês realizarem, né? Considerando a quantidade de água utilizada nos produtos, responda as perguntas a seguir, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que aparece aí para vocês, qual é o produto que utiliza mais água em sua produção, né? Então, é a carne bovina. Carne bovina, certo? Segunda questão. Dos alimentos, qual é o que utiliza mais água em sua produção? Então, agora falando em questão de alimentos, né? Também é a carne bovina.
Na número 3, qual é a relação do desperdício de alimentos e de compra excessiva de produtos de vestuário com a economia? Então, quanto mais nós consumimos, quanto mais nós compramos, mais água nós gastamos, né? Quanto maior o consumo, maior é o gasto de água. Aqui, ó, na número 1, ela fica com uma dúvida, né, em relação a esse gabarito. Qual é o produto que utiliza mais água em sua produção? Você poderia, sim, né, ter colocado um outro produto que não a carne bovina, tá? Como, por exemplo, aqui, deixa eu ver, o algodão, 2.495 litros a cada 250 gramas de tecido, né? Então, você poderia ter colocado, ao invés da carne bovina 2 vezes, o algodão também, né? Tendo aí como referência que a pergunta se refere ao produto, né? Então, qual é o produto que utiliza mais água em sua produção? Então, nós podemos colocar aqui camisa de algodão, né? Então, aqui, em relação ao gabarito do livro, a gente pode ter aí uma outra interpretação, tá? Camisa de algodão. Porque nós estamos falando em produto e na número 2 em alimento, né? Certo? Então, a camisa de algodão, que utiliza aí 2.495 litros para cada 250 gramas de tecido, tá certo? Continuando, nós temos aí na página 53, não tem correção, 54, né? Que nós vamos ter aí, como se sabe, a irrigação é a forma pela qual a agricultura mantém os pontos hidratados e produzindo. Com base nas imagens abaixo, assinale com X o que você considera ideal para que haja economia de água. Então, vocês vão assinalar a segunda opção, que tem irrigação por gotejamento, tá? A irrigação por gotejamento, ela economiza mais água, tá? Gotejamento, certo? Então, vocês vão assinalar lá a irrigação por gotejamento. A número 2, a resposta é pessoal, né? O que você, como consumidor, pode fazer para amenizar o consumo de água. A número 3 também é pessoal, porque pede para você explicar o seu ponto de vista, tá? Com relação à água utilizada aí, certo? Aí nós vamos para a página 55. Faça as contas, né? Se você imprimir, vamos lá para essa conta. Só um minuto. Se você imprimir desnecessariamente uma folha de A4 todos os dias durante 1 ano, quantos litros de água vai desperdiçar? Considere que para produzir uma folha serão consumidos 13 litros de água. Então, você pode considerar aí 1 ano como 365 dias, né? E você vai multiplicar por 13, certo? Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Vou somar, né? 5. 9 mais 5, 14. 6 mais 1, 7. 3 mais 4. 3 mais 1, 4. 4.745 litros de água, né? Que serão desperdiçados, tá certo? Então, número 1. Número 2. Agora, vamos pensar em todas aquelas roupas
que estão sem uso no armário, né? Aí nós temos também a questão A, é uma resposta pessoal. Na sua casa existem materiais, né, que demandaram uma quantidade muito grande de água para serem produzidos? Sim ou não? Imagino que sim, né? A maioria das casas nós temos aí o papel sulfite, as camisetas de algodão, carne bovina, né? Tudo que a gente viu que tem uma grande quantidade de água para ser produzida. Faça uma lista daquilo que poderia ser doado. Então, às vezes eu tenho coisas em casa que eu não uso. O que eu poderia doar? Aí, a última questão, nós já conversamos, né? Que não será possível realizar pelo momento em que vivemos, tá certo? Nós temos ali na página 56 uma outra atividade, eu vou colocar. Saúde! Vou colocar ela na tela para vocês, tá? Que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, na página 56, deixa eu só ir lá na 56 com vocês, aqui são as atividades que nós já realizamos, né? Então, na página 56, nós temos a atividade que é para circular, né, as respostas, tá certo? Então, além do uso sustentável na indústria e na agricultura, devemos usar a água de forma consciente em nossa casa. Analise a ilustração a seguir. Então, nós analisamos, né? E aí a atividade pede para circular os personagens que apresentam atitudes conscientes, tá? Então, vamos lá para circular essas questões. Nós temos ali o senhor, né, que está tampando um vazamento. É uma atitude consciente. Deixa eu só trocar a cor aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Aqui, nós temos também ali lavando a louça com a torneira fechada, varrendo a calçada, né, sem deixar aquela torneira aberta, escorrendo a água ali. E o senhor está lavando o carro com um balde e um pano, né? Também sem o uso de torneira e o vazamento desnecessário. E marcar um X em quem está fazendo errado. Nós temos aqui no banho, né? Peraí, deixa eu pegar uma caneta mais. Né? O banho aqui não está correto. Se ensaboando com o chuveiro ligado. Escovando os dentes com a torneira aberta. Desperdiçando água aqui, poderia ser usado um regador, né? Então, ficamos assim. Na questão 3, para cada atitude de desperdício de água observada na imagem, escreva uma frase de conscientização, né? Também é pessoal, mas você poderia colocar, por exemplo, desligue o chuveiro enquanto se ensaboa, feche a torneira enquanto escova os dentes, utilize água em um copo para enxaguar a boca após a escovação dos dentes, utilize regador para molhar as plantas, verifique se há furos ou vazamentos em mangueiras e encanamentos, né? Então, são sugestões de frases, tá certo? E agora, nós iremos para a aula de hoje, né? No livro de vocês, páginas 57, 58 e 60, tá? Por que não a página 59? A página 59 nos traz uma atividade que no momento que nós estamos vivendo não será possível realizar, tá bom? Então, nós vamos lá no livro de vocês, a produção de resíduos e a água. Estudiosos dizem que depois da crise da água e, consequentemente, da alimentação, a próxima crise que devemos enfrentar em nível mundial é da produção de resíduos. Reciclamos muito pouco, a grande parte desses resíduos vão parar em mananciais e poluem, contaminam e provocam assoreamento em nossas fontes de água doce. Tá? Os resíduos são a nossa produção de lixo, tá? Então, os estudiosos, eles vêm apontando que nós vamos ter um problema, tá? Além da crise da água e da alimentação, porque a gente viu que as duas estão ligadas, né? Se acabar a água, fica aí a escassez de alimentos também. Nós vamos enfrentar um problema a nível mundial, que é a produção de resíduos. Nós precisamos aprender a reaproveitar, reutilizar, reciclar, né? Então, aqui o registro de viagem. Reciclar e reutilizar os materiais já usados como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. É uma questão de consciência e hábito.
né? Então, quando nós começarmos a colocar isso em prática, nós vamos levar para o nosso hábito, para o nosso dia a dia. No quadro abaixo são citados alguns benefícios da reciclagem. Com suas palavras, justifiquem a vantagem, tá? Então, você vai dizer com as suas palavras qual é a vantagem, economia de espaço, né? Quando eu faço a reciclagem, eu tenho uma economia de espaço. Qual é a vantagem em relação a isso? Preservação do ambiente natural, né? Qual é a vantagem em relação à preservação do ambiente natural, tá? Então, por exemplo, a economia de espaço, você vai dizer, né, que quando você recicla um objeto, que ele volta a ser útil, então ele está ocupando um novo lugar, né? Será um objeto a menos, fazendo aí volume nos lixões e nos aterros sanitários, tá? Preservação do ambiente natural. Quanto menos lixo nós tivermos descartados, né, no meio ambiente, menor vai ser a poluição da natureza. Redução da poluição do ar, solo e da água, tá? Então, assim, nós temos materiais nos aterros sanitários, né, nos lixões, que emitem gases que são nocivos à nossa saúde. Então, nós temos materiais que poluem o solo, que poluem o ar, que poluem a água. Se nós reduzirmos o descarte desses materiais, nós vamos reduzir a poluição também da água, do sol, ou do solo e da água e do ar, tá? Economia de dinheiro e matéria-prima. Então, quando eu começo a reciclar, a reaproveitar, eu começo a economizar o meu dinheiro, porque eu não vou ficar gastando várias vezes com uma coisa que eu posso reaproveitar, usar mais vezes, né? E com isso eu vou diminuir a retirada de matéria-prima do meio ambiente, tá? Economia de energia elétrica. Então, a gente viu que no processo para fazer uma camiseta como essa, por exemplo, nós utilizamos muita água e utilizamos também a energia elétrica. Então, se eu uso essa camiseta por várias vezes, ao invés de descartar, eu tenho um cuidado, né? Então, eu vou economizar aí também na produção de energia elétrica, certo? Vocês vão preencher diante das dicas que a professora deu, mas com as palavras de vocês, tá certo? Continuando, então, no livro, vamos cuidar dos nossos rios e dos oceanos. Então, você vai analisar essa charge, né? Charge é um texto apresentado através de imagens, tá? Você vai observar essa charge e vai responder. O que os peixes estão fazendo na charge? Relacione a situação apresentada com consequências que os seres vivos podem sofrer, tá? Então, eu vejo aqui nessa charge, né, essa quantidade de lixo. Qual que é a consequência que nós, né, os seres humanos e os seres vivos de uma maneira geral, vocês estão vendo aí os peixes, né, podem sofrer com a produção de tanto lixo, tá? O problema apresentado na charge está presente no seu município? Em caso de resposta afirmativa, há medidas que são tomadas para evitar essa situação? Responda oralmente. Então, nós sabemos, né, que infelizmente sim, esse problema está presente no nosso município. O Rio Cuiabá, né, ele sofre com a ação de poluentes. Se nós conversarmos com pessoas mais antigas, né, com avós, eles vão dizer que quando chegaram aqui o rio era limpo, as pessoas usavam para banho, né, para lazer, e hoje isso já não é mais possível. Então, infelizmente, no nosso município nós enfrentamos também essa realidade. 4. Infelizmente, ainda despejam esgoto e jogam lixo nas águas de rios e mares. Crie um slogan para uma campanha a fim de conscientizar as pessoas da inadequação dessas ações. Então, você vai criar um slogan, né? Vai criar aí tipo um cartaz, vai colocar uma frase para que as pessoas, para tentar conscientizar as pessoas de que isso é inadequado, né? De que isso é errado, jogar o lixo nas águas, nos rios, nos mares, tá certo? Essa é a sessão internauta que eu conversei com vocês que infelizmente não será possível realizarmos, tá?
E aí você tem o registro de viagem da página 60, que é sobre o conteúdo estudado. De acordo com o que aprendeu neste capítulo, assinale as alternativas corretas. Você vai ler as questões e de acordo com o que nós conversamos, você vai marcar um X aí no que estiver correto. Número 2, explique as formas de utilização da água na produção de alimentos. Como que a água pode ser utilizada para produzir alimentos? Número 3, uma atitude adotada em sua família com o objetivo de reduzir o consumo de água. Então, cita algo que vocês estão fazendo para reduzir o consumo. Explique como a reciclagem pode ajudar na economia de água, tá? De que forma que, se nós reciclarmos, nós vamos economizar água? De que forma que a reciclagem ajuda? E a questão 5, o que representa a imagem ao lado e qual a sua importância? Então, observe essa imagem, tá? Vocês podem pesquisar na internet, caso vocês tenham dificuldade para identificar o significado dela, tá? Mas observem a imagem e aí vocês vão dizer o que ela está representando, né? Então, aqui nós temos processos, né, para economizar a água, tá? E o uso sustentável do recurso da água, tá? E o reuso dela também, tá bom? Então, observem aí, nós vamos conversar sobre isso na nossa correção, tá certo? Bom, por hoje é isso, vamos ficando por aqui, tá? Bons estudos, façam tudo com muito capricho e nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, fica com Deus!